ser unidade de propósito. Eu gostaria de perguntar qual que é o nosso propósito aqui como igreja, nosso propósito em comum como igreja. Pregar o evangélico, dar estudos. Crescer espiritualmente. Isso mesmo. Crescer espiritualmente, pregar o evangelho, isso mesmo. Pregar o evangelho. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 16, a partir do verso 14. Marcos 16, versículo 14, a partir do versículo 14. E assim como estamos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Em meio à semana, Pai, na correria do dia a dia, tiramos esse tempo, Senhor, para te adorar, Pai, e para realmente o Senhor falar ao nosso coração através da tua palavra. Pai, a tua palavra está aberta e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor também abra o nosso coração nesse momento. Fale conosco, Senhor. Que não, Pai, não sou eu que vou falar, mas assim a tua palavra, Senhor, transmitida pelos meus lábios. Pai, te peço que o Senhor batize cada um de nós com o teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos do teu Santo Espírito para tudo nessa vida, Senhor. Principalmente, Senhor, para o propósito de unidade, Senhor, que é o tema hoje que vamos meditar. Te pedimos, Senhor, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus está escrita no versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por quem não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, como eu fiz a pergunta, né? O nosso propósito é de ir, pregar o evangelho, né? Esse é o nosso propósito. E Jesus aqui, né, antes dele ir, ele passou tempo, né, com os discípulos ensinando. Essa questão de ir de pregar o evangelho foi a última coisa que Cristo, né, ordenou que os discípulos fizessem. Ide, vai e prega o evangelho, né? Só que Jesus, ele não escolheu homens e mulheres perfeitos, até porque nem existiam, né? A gente conhece, né, proceder dos 12 discípulos, aqui fala 11, porque a gente sabe muito bem que Judas, ele não foi chamado, né? Ele se convidou e Jesus deixou, enfim, mas essa não é a questão, nós não vamos entrar nisso agora. Então, aqui Judas já havia tirado a própria vida, né, nesse contexto aqui, né, porque Jesus já havia ressuscitado. Enfim, Deus chamou homens limitados, homens defeituosos, mulheres defeituosas, porque a gente sabe que aqui tinha os discípulos, né, os 11 que foram chamados, mas a gente também sabe que Maria, né, Marta, outras pessoas também eram discípulos de Jesus que havia acompanhado e ajudado. A gente sabe que a gente também estuda o Espírito de Profecia, o Espírito de Profecia fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão das mulheres também. O que as mulheres foram na vida de Jesus, na vida dos discípulos, o que elas ajudaram, né? Então, só abrir aqui. Então, ele, nesse momento, ele usou, né, essas pessoas, ele ensinou ali, os discípulos passaram dias, meses, até anos com Jesus,
para aprender, né? O exemplo de Jesus ali. Jesus deu exemplo no falar, no andar e tudo. E isso foi uma grande responsabilidade para os discípulos, pregar o Evangelho. E do mesmo jeito que foi uma grande responsabilidade para os discípulos pregar o Evangelho, é para cada um de nós, né? Pregar o Evangelho. E carinhosamente eles receberam o nome de igreja primitiva, né? Para ir pregar o Evangelho. Porque isso foi dado antes de dar para os discípulos, foi dado para o povo de Israel, né? Mas o povo de Israel, eles rejeitaram aquilo, né? Eles não quiseram. E aí, Jesus veio, ensinou, mostrou o que é capaz de cada um de nós fazermos. E pediu, né? Ensinou para os discípulos ali o jeito de andar, de falar, de viver. Eles passaram tempo na presença de Cristo. E isso foi um propósito, né? E a gente sabe que tem uma coisa que é capaz de unir as pessoas. É o propósito. Se chama propósito. Como tem um propósito? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa popular. Eu não sei, que eu nunca fui, né, nesses estádios de futebol, mas eu imagino assim, quando você vai lá e torce para um time, e você chega lá e está todo mundo com a mesma camisa e tudo, o mesmo propósito é qual? De torcer para o time que você quer que ganhe, né? E os outros ali da mesma camisa, o mesmo propósito. Então todos fazem juntos o quê? Torcer junto, né? Então assim, é muito fácil pregar o Evangelho quando está no mesmo propósito, quando tem essa unidade. Tem até um que está lá em Conselhos para a Igreja, que está escrito: Deus é a personificação da benevolência, da misericórdia e do amor. Os que se acham realmente ligados com Ele não podem estar em desarmonia um com os outros, sendo o coração regido por seu espírito. Desenvolve harmonia, amor e unidade. O contrário disso vê-se entre os filhos de Satanás. A obra deste é suscitar a inveja, contenda e ciúmes. Em nome de seu mestre, perguntou aos professores, seguidores de Cristo: que frutos produzes? Então, por que Jesus ele passou tempo com os discípulos? Para ensinar. E hoje o nosso propósito é isso, é pregar o Evangelho. Só que a questão de pregar o Evangelho, a gente tem muito na cabeça que pregar o Evangelho é ensinar doutrinas. Somente ensinar doutrinas bíblicas, né, que é o que a gente faz. Muitos lá fora às vezes ensinam a doutrina da igreja, mas o nosso propósito é trazer as pessoas a Cristo. É lógico, a gente vai trazer, e aqui, junto aqui, a gente vai ensinar. Porque não tem como falar que ama a Deus e não ser obediente. Mas a gente tem muito conceito, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso dar estudo, mas é só isso na cabeça e pronto. Não é, né? A gente tem que saber que esse propósito é realmente para fazer a diferença, fazer a transformação. Porque tem muita pessoa realmente que já recebeu muito estudo, mas não está no nosso meio, não é verdade? Tem o conhecimento da verdade, mas não está em nosso meio. Não estou dizendo que talvez não foi o nosso propósito trazer elas, mas talvez não tivemos um pouco de unidade. Porque a gente precisa ter essa unidade, como os discípulos teve. Imagina, a gente vê ali, a gente logo já lembra de Pedro, de João, eram as pessoas mais difíceis de lidar, como eu, porque eu quando vejo a vida de Pedro, de João, eu sou bem estourada como eles. E o tempo ali que eles passaram com Jesus foi moldando eles, né? E eu fico olhando a minha vida, a gente estava até conversando lá embaixo na classe dos adolescentes, eu falei assim com as meninas assim, eu mudei, eu estava botando na balança
eu mudei 2% do que eu era quando vocês me conheceram. Aí ela, não, acho que foi 90, porque a gente tinha até medo de olhar pra sua cara. Então assim, gente, que é impressionante, né? Eu digo as palavras que eu realmente parecia mulher. Mas eu tinha um jeito tão estourado, né, que eu já me identifico com o João, com o Pedro, né? E era um jeito, assim, explosivo. Mas você imagina se todos fossem assim, né? Mas Deus escolheu um e trabalhou com cada um e ensinou com cada um. E Ele ensinou essa unidade, a ter unidade. Vocês podem ser diferentes, vocês podem ter suas diferenças, mas tem que ter apenas um propósito. Que pelo menos nesse propósito vocês tenham unidade, pense igual e faça igual, para pregar o Evangelho. Portanto que quando os discípulos, né, começaram a pregar, Pedro falou, Pedro, Tiago, João, imagina se vocês quisessem um por cada lado. Ia dar alguma coisa? Ia sair alguma coisa? Não. Eles teve unidade. Aprendeu com Cristo ter essa unidade, né? E fez bastante diferença na vida de muitas pessoas. E faz a nossa até hoje, né, gente? Porque deixou a Bíblia para isso. E muitas das vezes a gente olha, né, para a igreja hoje. Quando eu falo igreja, né, igual a gente já estudou com o pastor, a gente sabe o que é a igreja. O que é a igreja? Mulher, né? O que é a igreja? É a gente. Eu não estou falando igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo placa de igreja. Eu não falo paredes. Eu falo nós, né? Nós, povo de Deus. Quando a gente olha para cada um de nós realmente sabemos que somos muito diferentes. Temos muitas dificuldades, que às vezes não vamos concordar, né? Quando nós olhamos para isso, nós vemos essas diferenças. Mas eu acredito que cada um de nós que hoje está aqui tem o mesmo propósito, de aprender e levar, não é isso? A gente primeiro aprende, estamos aqui para aprender, e depois a gente pregar o Evangelho, né? E de levar a mensagem. Tem até em Atos dos Apóstolos lá, que está escrito assim: havia nesses primeiros discípulos frisante diversidade. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter para conduzir com êxito a obra para a qual havia sido chamado. Esses homens, diferindo em caráter natural, em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimentos, pensamento e ação. Esta unidade, Cristo tinha por objetivo assegurá-lo para alcançar este fim. Ele procurou-os manter unidos consigo próprio. Então, Cristo procurou sempre mantê-los unidos. É o que Cristo quer fazer com cada um de nós. Nos manter unidos. Por quê? Satanás primeiro, ele faz o quê, gente, para destruir uma igreja? Divide. Aí ele consegue destruir quando tem a desunião dentro da igreja. Ai, peraí, fulano ali já está com contenda com o outro, já não está conversando, já está tendo uma panelinha ali, já está tendo uma panelinha aqui, e aí ele faz essa divisão. E aí quando a gente está dividido, não está com o mesmo propósito, e aí começa essa panelinha, estamos divididos, a gente vai conseguir levar o Evangelho, que é o propósito de cada um de nós aqui? Não. O nosso propósito como igreja hoje é pregar o Evangelho, é levar o Evangelho. E para isso a gente precisa dessa união. Mas, olha para você ver o que a mensagem continua. O milagre que o mundo necessita ver é que une o coração dos filhos de Deus, uns aos outros, por um amor cristão. Então, o milagre que as pessoas precisam ver é que nós temos que ter o amor cristão, que vai unir cada um de nós, né? E uma coisa eu estava pensando, né? Porque, como diz o Mirivaldo, eu só penso em comigo, é que eu tenho de boa, tá, gente? Vou falar igual o pastor Felipe.
Um propósito nosso que a gente, quando faz outra panela, é o quê? Comer, né? E aí, cada um leva ali o seu prato, né? Quando tem a pessoa, pede ali, a pessoa leva o prato. E a gente tem ali uma unidade de comida e a gente se junta e se alimenta, né? É esse propósito que a gente precisa do mesmo jeito para pregar o Evangelho. É lógico, a hora que a gente for montar alguma coisa, para sair lá fora, para fazer alguma coisa, vai ter muitas ideias, né? Mas a gente tem que orar e perguntar para Deus se essa ideia, né, colocar no papel, olha, fulano teve ideia, fulano teve ideia, fulano teve ideia, mas qual que é realmente o propósito de Deus? Qual que é realmente a vontade de Deus? O que Deus quer que eu faça, né? É a gente orar. Então as pessoas precisam ver em nós essa união, esse amor de Cristo. Precisa ver o povo do Senhor assentados juntos no lugar celestial em Cristo. Não queremos dar através de nossa vida prova do que é verdade, divino poder, fazer a favor dos que ama e serve. Então nós precisamos provar para as pessoas que realmente temos um amor cristão, que realmente vamos conseguir realmente pregar o Evangelho, ter essa união, né? Trabalhamos com ardor em prol da união. Oremos e trabalhemos para alcançá-la. Ela nos produzirá saúde espiritual, elevação de pensamento e nobreza de caráter, mentalidade celestial, que nos capacitará para vencer o egoísmo e as ruins suspeitas e ser mais do que vencedores. Por aquele que nos amou a si mesmo e a si mesmo nos deu. Crucificaremos o eu. Para isso, gente, o eu precisa morrer. Para isso o eu precisa morrer. Por quê? A unidade, ela não vem de nós. A unidade, ela vem do Espírito. E se a igreja, ela não tiver com o mesmo propósito de, portanto, por isso que a gente sempre ora pedindo o batismo do Espírito Santo. E essa oração não tem que ser feita só assim dentro da igreja. Ela tem que ser feita diariamente na nossa casa, pedindo o batismo do Espírito Santo. Né? Igual eu estava estudando semana passada, pedindo o Espírito Santo e falando para Deus por que eu quero o Espírito Santo. Por que eu quero o batismo do Espírito Santo? Né? Eu não vou nem falar por que eu pedi no dia que eu estava pedindo, não. Mas a gente precisa falar com Deus. Eu preciso do batismo do Espírito Santo hoje, Pai, agora, para isso, para aquilo. E principalmente para a unidade, para a união na igreja. Para pregar o Evangelho. Por isso que todos os cultos, por isso a gente tem que pedir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vai vir porque nós, sem a gente pedir. O Espírito Santo não, a unidade não vai vir, não vem de nós mesmos. Nós não somos capazes. Nós somos defeituosos, nós temos problemas de caráter, somos discípulos. E a gente não vai conseguir. Último texto de hoje para a gente finalizar, que está em Conselhos para a Igreja. Quando o povo de Deus crê plenamente na oração de Cristo, quando praticar na vida diária as instruções nela contidas, a unidade de ação será um fato em nossas fileiras. Irmãos estarão ligados a irmãos pelos laços áureos do amor de Cristo. O Espírito de Deus unicamente é que o poder efetua essa unidade. Aquele que santificou a si mesmo pode santificar também os seus discípulos. Unidos a Ele, estaremos também unidos entre nós na mais santa fé. Quando busquemos essa unidade com o empenho de Deus, desejamos e iremos alcançar.
Então, para realmente buscar essa unidade, para pregar o Evangelho, para nos fortalecer, precisamos estar com foco em Jesus, saber que Ele é o centro, saber que Ele é o exemplo de tudo. Ele é o cabeça de tudo. Igual tem uma outra mensagem que eu não achei, que eu estava estudando uns 20 dias atrás, é quando a gente pensa assim, olha, eu vou falar porque a gente tem que dar a nossa vida de exemplo, e aconteceu comigo. Todo mundo sabe que eu estava na liderança da igreja ano passado, ano retrasado, e a gente, quando está na liderança, e a gente, principalmente no cargo de direção, a gente se sente muito sobrecarregado, porque às vezes a gente fala, não, fulano não faz, e aí sobrou o diretor. E aí, quando esse ano que eu falei assim, vou só associar, vou só ajudar, aí vieram para mim, não é assim e tal. Eu falei, eu não quero saber, porque na minha vez, ninguém me ajudou. Agora eu vou ajudar quando eu quiser, quando eu puder, e vai ser assim. Porque na minha vez, eu pedi, ninguém fez. E agora vai ser assim. E era assim que eu estava pensando, tá? E respondi para a pessoa. Porque o pensamento, ele realmente vai se tornar uma ação. Se você ficar pensando demais, você vai falar. E se você falar, você vai fazer. Né? Ou às vezes, você pedir, arrepender, que foi no meu caso, né? Demorou um pouquinho, viu, gente? Eu me arrependi. E aí, eu falei assim, não vou fazer. E outra coisa, também não vou oferecer, não. Se a pessoa pedir, ela sabe que eu estou ali. Se ela pedir, eu vou fazer. Mas também não vou oferecer, não vou fazer à tua disposição, não. Que cada um cuide do seu ministério. A cabeça, né? Isso é a cabeça. Eu espero que seja só a minha, viu? Nenhum de vocês estejam pensando como eu. Esteve, né? Porque eu tive que estudar. Deus, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Ele fala. E eu falei assim, não, peraí, eu estou no caminho errado. Não é assim. Eu tenho a unidade, eu tenho o propósito de pregar o Evangelho. Aí eu até falei, vou pregar o Evangelho lá fora. Mas a igreja, ela precisa, ela tem os ministérios. Ele precisa ser feito. Então a igreja toda, ela tem que ter um ministério. Igual eu vou dar aqui o ministério que eu vou falar que parece que é o mais difícil de ser feito aqui na igreja. Que todo mundo às vezes acha que é pouco, né? E quando muito fala, é a limpeza da igreja. É um quartinho desse tamanho e tudo. Mas ninguém quer fazer, ninguém tem tempo. Mas é um ministério. Ministério da limpeza, isso é um ministério, não deixou de ser. Mas tem outros ministérios que eu falei que não ia ajudar, que eu não ia fazer, que eu não queria. Portanto, que hoje realmente eu não estou na liderança da igreja. Eu me encontro como diretor associado, mas procuro ali sempre estar presente. Lógico, preciso estar mais, né, ajudando mais. Mas saber que esse é o propósito, de pregar o Evangelho e ajudar. A gente tem que parar. Eu só vou fazer se fulano pedir. Eu só vou fazer se falar comigo o que é para fazer. Não, se dispõe a ajudar. Olha, pensei em fazer isso, vamos fazer isso e tal. O que você está pensando? É se propor em ajudar. Não é porque você não tem um cargo de liderança, é deixar para o diretor resolver tudo. É diretor resolver tudo. É muito puxado. Como quem é diretor que hoje de um departamento ou foi, sabe que realmente é puxado. É muita coisa. Todo mundo aqui tem 24 horas do tempo. Eu não tenho menos e nem mais que ninguém. Só que a gente precisa priorizar as coisas. Eu não estou tendo tempo para ajudar aquele ministério que precisa, porque eu não priorizei ele. Talvez eu não ache importante para a obra de Deus. E a obra de Deus, pregar o Evangelho, quando Jesus ele instruiu os discípulos, ele instruiu realmente para pregar o Evangelho, mas ele fez primeiro o quê? Uniu. E hoje a gente precisa estar nesse mesmo propósito. Unir aqui dentro para sair lá fora e pregar, para as pessoas verem que realmente o amor de Cristo permanece conosco. Para eles verem que realmente o amor de Cristo vê, nossa, aquele povo é unido.
né? Igual a gente realmente tem uma coisa assim, que a gente gosta muito de se reunir, às vezes a gente faz um vídeo da panela, às vezes com JA, a gente se reúne mais do que outras igrejas, a gente vê mesmo a desunião ali. Então, Satanás ele aproveita desses momentos de desunião para realmente atacar a igreja. Então, a mensagem de hoje, irmãos, é para a gente sair daqui meditando. Que a gente fez, que a gente possa fazer melhor. E o que a gente deixou de fazer, a gente comece a fazer. Né? Para a gente ter mais unidade e pregar o Evangelho. Levar a mensagem ao povo. Né? Com esse propósito de união. Para as pessoas realmente verem Jesus em nós. Tá? Querido Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse louvor, Senhor, pela tua palavra. Pai, como o teu louvor acabou de dizer, queremos estar unidos, Senhor, pela tua palavra, com a porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, porque sem ele não vamos conseguir essa unidade. Queremos, Senhor, ter grandes poder, Pai, para pregar o teu Evangelho. Esse último, Senhor, comando que o Senhor nos deu, essa última ordem que o Senhor nos deu, Senhor, é o que falta para a tua volta, Jesus. Então, por favor, Senhor, nos dê a plenitude do teu Espírito Santo para pregar o teu Evangelho, Senhor. Que essa unidade, Pai, dentro da nossa igreja, Senhor, como dentro das outras, Senhor, possa continuar. E se não tiver unidade, Senhor, o Senhor, Pai, através do teu Santo Espírito, coloque no coração de cada um de nós para sermos mais unidos e assim fazer a sua vontade, Pai. Pai, obrigado por ter trago a cada um aqui na tua casa, Senhor. Obrigado por ter cuidado de cada um, por cada pedido e agradecimento que foi feito. Nos leve, Senhor, agora em segurança como o Senhor nos trouxe. Abençoe cada passo que vamos dar daqui para frente, Senhor. E que cada respiro, Senhor, como a tua profeta disse, cada respiro possa ser uma oração. Que a gente possa respirar o Senhor, Pai, e fazer a sua vontade na nossa e na vida dos nossos irmãos. Que eles realmente vejam o seu amor sobre a nossa vida. Assim te louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor. Abençoe o restante dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.